Como funcionam os fundos imobiliários? São uma forma de investimento coletivo que permite aos investidores aplicar seu dinheiro no mercado imobiliário sem a necessidade de adquirir imóveis diretamente. Os FII funcionam de forma semelhante a outros tipos de fundos de investimento, mas em vez de investir em ações ou títulos, eles investem em ativos imobiliários, como imóveis comerciais, escritórios, shoppings, hospitais, entre outros. O funcionamento dos fundos imobiliários pode ser resumido em alguns passos principais: 1. Constituição do fundo. Um gestor ou administrador especializado em investimentos imobiliários cria o fundo, seguindo as regras protegidas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, no Brasil. Esse fundo é então registrado e disponibilizado para o público em geral. Distribuição de rendimentos. Uma das principais características dos fundos imobiliários é a distribuição regular de rendimentos aos cotistas. A maior parte dos FII é obrigada por lei a distribuir, no mínimo, 95% do lucro líquido auferido em cada semestre sob a forma de rendimentos isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. Esse aspecto torna os fundos imobiliários uma opção interessante para quem busca uma fonte de renda passiva. Relação com a economia. Os fundos imobiliários têm uma ligação com a economia e podem ser afetados por mudanças nos ciclos sanitários. Em períodos de crescimento econômico, a demanda por imóveis pode aumentar, resultando em potencial valorização dos ativos e aumento da renda gerada pelos aluguéis. Por outro lado, em momentos de desaceleração econômica, a demanda por imóveis pode diminuir, afetando a vacância e, consequentemente, a distribuição de rendimentos. Assembleias de cotistas. Os fundos imobiliários são adquiridos como condomínios fechados, o que significa que o número de cotas é novo fixo e não aumenta ou diminui com a entrada ou saída de investidores. Periodicamente, o fundo realiza assembleias de cotistas, nas quais são tomadas decisões importantes, como a distribuição de rendimentos, aquisição ou venda de ativos imobiliários e outras questões relacionadas à gestão do fundo. Os cotistas têm direito a participar e votar nessas assembleias, de acordo com a quantidade de cotas que possuem. Estabilidade e objetivos. Os fundos imobiliários podem oferecer diferentes tipos de rentabilidade. Alguns investidores buscam fundos que defendem rendimentos periódicos consistentes, enquanto outros estão mais interessados na valorização dos ativos imobiliários a longo prazo. É importante alinhar os objetivos de investimento pessoal com as características do fundo escolhido. Relação com a herança. Os investimentos em fundos imobiliários podem oferecer certa proteção contra a herança. Os contratos de aluguel geralmente têm cláusulas de reajuste que acompanham a tolerância ou índices de preços, o que pode garantir uma correção dos valores recebidos pelos aluguéis ao longo do tempo. Claro, continue com mais informações sobre fundos imobiliários. 61. Importância da liquidez. A liquidez é a capacidade de comprar ou vender ativos sem causar grandes impactos nos preços de mercado. Os fundos imobiliários com maior liquidez são mais fáceis de negociar, permitindo aos investidores entrar ou sair do investimento com maior agilidade. A liquidez pode variar conforme o tamanho do fundo e o interesse dos investidores no mercado secundário. A volatilidade do mercado de ações. Os fundos imobiliários, por investirem em ativos tangíveis, muitas vezes podem reagir de forma diferente às oscilações do mercado de ações. Essa característica pode contribuir para a diversificação de uma carteira de investimentos e ajudar a reduzir a volatilidade geral. Aspectos de governança corporativa. A governança corporativa de um fundo imobiliário refere-se à estrutura de gestão, transparência, prestação de contas e práticas de administração adotadas pelo fundo. Fundos com boas práticas de governança tendem a ser mais encorajados e oferecem maior segurança aos cotistas. Com certeza, continue com mais informações sobre fundos imobiliários. 91. Acompanhamento das políticas de distribuição. Algumas vezes, os gestores dos fundos imobiliários podem optar por reter parte dos rendimentos gerados pelos ativos em vez de distribuí-los integralmente aos cotistas. Isso pode ser feito com o objetivo de criar uma reserva para investimentos futuros ou para lidar com adversidades inesperadas.
É importante acompanhar as políticas de distribuição de rendimentos para entender como elas podem afetar os proventos recebidos. Fundos imobiliários são excelentes ativos para quem quer uma renda passiva todo mês. Se inscreva no canal Vídeos Diários sobre o mundo de investimentos.